Hoje vamos falar então do mais famoso dos náufragos que viveram aqui no litoral brasileiro no século XVI. Não foi o único, eu ontem até mencionei que eu vou falar de alguns dos mais famosos. Dentre esses, o mais famoso é o que nós vamos falar hoje, o famoso Caramuru. Bem, o nome dele era Diogo Álvares Correia. Ele nasceu em Viana do Castelo, no norte de Portugal, no final do século XVI, assim, entre 1475 e 1490, tá? As fontes aí são conflitantes, não se sabe exatamente o ano que ele nasceu. Ele estava navegando, provavelmente, numa embarcação francesa, quando entre 1508 e 1510 ele naufragou no litoral do atual estado da Bahia. Bem, esse Caramuru é um personagem assim, muito famoso, muito marcante da nossa história. Só para vocês terem uma ideia, todos os navegantes, todos os relatos de viajantes do século XVI, de navios, de exploradores de vários países que passaram pelo litoral brasileiro, falaram desse personagem. Ele naufragou aqui por volta de 1508, 1509 e vai morrer só em 1557, quando ele chegou, não existiam nem as capitanias. Então ele passou todo o período das capitanias e já um pedaço do governo geral. Além disso, vários cronistas do século XVI, XVII, XVIII escreveram sobre ele, sobre a participação dele na nossa história, na formação da Bahia. Então, por exemplo, eu já citei alguns desses aqui lá atrás. Todos esses são cronistas, tá? Alguns são religiosos, jesuítas, outros não. Outros são senhores de engenho, mas enfim. O Gabriel Soares de Souza falou do Caramuru, o Simão de Vasconcelos falou do Caramuru, o Sebastião da Rocha Pita falou do Caramuru, e o mais importante dos que falaram do Caramuru foi o Santa Rita Durão, que escreveu um poema épico inspirado na forma dos Lusíadas, bem longo, cujo personagem principal é o Caramuru. O nome é Caramuru, o nome dessa obra, tá? Bem, então, como foi a história aí do Caramuru? Veja, não sabemos em detalhes, mas depois do seu naufrágio, nas proximidades da foz do Rio Vermelho, ali no Farol da Barra, em Salvador, atualmente, ele foi encontrado pelos Tupinambá, caído no meio dos recifes, das pedras. E aí tem duas versões. Tem uma versão que hoje já é mais mitológica e tem a versão mais aceitável, que é a seguinte. A primeira é que Caramuru significaria homem do fogo ou filho do trovão. E seria o seguinte: os Tupinambás teriam se acercado dele para prendê-lo, devorá-lo, sei lá, e ele teria conseguido salvar no naufrágio um arcabuz, uma espingarda, e teria dado um tiro, matado um pássaro, e aí os índios o teriam reverenciado por causa disso. E por isso não foi devorado e casou com, enfim, e aí se incorporou à sociedade indígena. Mas o mais provável é que ele tenha sido encontrado, talvez por uma moça, enfim, por alguém que não o quis matar, encontrado no meio das pedras, no lugar onde viviam as moreias. E Caramuru seria moreia na língua dos tupis. Moreia é aquele peixe, que... Enfim, depois você procura aí moreia, eu não sei dizer nada sobre ele, eu já vi, às vezes encontra aqui morto na praia, mas a moreia é um peixe, assim, uma enguia, um peixe meio comprido, que vive no meio das pedras, e ele foi encontrado no meio das pedras, daí viria o nome Caramuru. Mas o que a gente sabe de fato é que, independente dessa origem aí do nome, ele
casou com a filha de um dos líderes da tribo ali dos Tupinambás, um dos principais ali da terra, e o nome dessa moça provavelmente é Paraguaçu. Vou falar dela depois, também tem uma história sensacional. E depois de acolhido pelos Tupinambás e casado com a filha de um dos chefes, ele se tornou um grande comerciante ali. Então, naquele período, vários traficantes franceses e espanhóis, principalmente, passavam aqui pelo litoral brasileiro, e ele se comunicava muito bem com aqueles homens, fazia comércio de machados, de anzóis, de vinho. E aí ele se tornou muito útil para os Tupinambás e acabou assumindo uma posição de destaque. Isso já seria natural pelo fato dele ser casado com a filha do chefe, né? Mas, além disso, as habilidades que ele apresentava e os lucros que ele trazia, as vantagens que ele trazia para os Tupinambás também fizeram ele crescer entre os índios. Bem, os portugueses vão ter contato com ele, registrado. A gente sabe que o primeiro grupo de portugueses que vai ter contato com ele vai ser os portugueses da expedição do Martim Afonso de Souza, da qual ainda vou falar. E essa expedição chegou ao Brasil e em 1531 e a expedição do Martim Afonso travou contato com o Caramuru. E aí, desde então, a partir desse encontro, ele se integrou mais com os portugueses. Vai ter aí um encontro dele com o primeiro donatário da capitania da Bahia. Eu não vou falar de tudo isso agora, pessoal, porque quando eu vou falar da capitania da Bahia e do donatário, aí o Caramuru entra na história e eu volto a falar dele. Ele vai também travar relações importantes com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Quando eu chegar lá, então a gente volta a falar do Caramuru, não tem pressa, tá? Mas assim, talvez o fato mais interessante da vida do Caramuru é o seguinte: em 1528, ele viajou junto com a mulher dele, a Paraguaçu, para a França. E lá em Paris, ele teve um casamento cristão, católico, com a Paraguaçu. Essa Paraguaçu assumiu o nome de Catarina. E depois disso, ambos voltam para o Brasil. E não vou falar dela ainda, né? Deveria ser agora o momento de falar dela, mas deixa eu falar amanhã, no vídeo de amanhã eu falo da Paraguaçu, porque ela tem uma história especial à parte. Mas enfim, eles então viveram ainda muito tempo juntos. Ele vai morrer primeiro do que ela, ele vai morrer em 1557, e ela vai assumir uma posição de destaque na sociedade baiana, vai morrer lá na década de 80 do século XVI. Mas enfim, um resuminho rápido aí para vocês saberem quem foi esse Caramuru. E aí a gente já tomou contato com esse primeiro náufrago conhecido. E depois que eu falar da Paraguaçu, eu devo falar de outros, como João Ramalho, por exemplo. Enfim, mas vamos ter paciência que a gente chega lá. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês.